A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, declara: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. O espírito da fé é fundamentado em crer na palavra de Deus e proferi-la. O que estamos dizendo é o seguinte: em cada questão com que você se deparar, seu dia, seu futuro, seu casamento, sua família, suas finanças, sua saúde, sua vitória ou qualquer outra coisa, Deus tem algo a dizer a respeito. Ele tem apontado em sua palavra revelações de sua vontade para a nossa vida. Todos os dias temos uma escolha a fazer: falar o que sentimos em relação às coisas e como outros veem a situação, ou falar o que Deus diz a respeito. Moisés põe esse assunto no seguinte ponto de vista: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19. Como fazer essa escolha? Crendo na palavra de Deus e declarando-a. Quando começar a proferir a palavra e crer nela, você agirá de acordo com o que falou. Sharon. Josué capítulo 1, versos 8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Há 3 coisas nesta passagem as quais temos de fazer. Não deixe que a palavra se aparte da sua boca. Medite nela dia e noite. Tenha cuidado de fazer, obedecer, tudo conforme aquilo que está escrito na palavra. Em Provérbios 4, versos 20, Deus diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quando você atenta para alguma coisa, você dá a sua atenção. Os versículos 21 a 23 prosseguem. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se puser a palavra de Deus no seu interior, ela sairá de dentro da sua boca. O que estiver em seu coração será exteriorizado pela sua boca. Você falará a respeito. É por isso que é tão importante guardar aquilo que você vê e ouve. Dê atenção ao colocar a palavra de Deus dentro de você, para que ela saia de sua boca. Em Provérbios capítulo 4, versos 24, está escrito: Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ser perverso significa ser desobediente. Poderíamos dizer: desvia de ti uma boca desobediente. Salomão não diria isso se não fosse possível ter uma boca desobediente. Quando eu e Billy ouvimos essa mensagem pela primeira vez, começamos a observar nossas conversas, o que nunca tínhamos feito antes. Observávamos nossas conversas o bastante para não xingarmos, mas tínhamos palavras negativas em nosso vocabulário e não pensávamos sobre isso. Algumas pessoas pensam que é escravidão, mas Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que nossas palavras são vida e saúde para todo o corpo. Quando você começa a ajudar alguém a vigiar as palavras, tem de estar disposto a ser corrigido também. Quando éramos pastores da juventude, eu e Billy fomos comer fora com alguns jovens e depois do culto à noite. O rapaz sentado ao lado de Billy pediu espaguete.
Quando o garçonete se aproximou da mesa, ela disse ao jovem: Cuidado, vou derramar espaguete em você. Billy Joe perguntou: O quê? Quando ele abaixou o cotovelo, o prato virou e o espaguete caiu todo em seu terno. Billy Joe: Eu disse: Bom, pelo menos você disse que ia fazer isso. Pelo menos, ela anunciou antes de fazer. Aquele incidente nos acordou, fez-nos pensar a respeito. Ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo e depois observar o que acontece na vida delas. Começamos a analisar aqueles que confessam sobre a vida de suas crianças, que quando elas crescerem e se tornarem adolescentes, serão rebeldes e se afastarão de Deus. Nós ouvimos até cristãos fazendo esse tipo de confissão. Isso não está na Bíblia, mas percebemos que muitos aprendem em seu coração aquilo que elas veem acontecer no mundo. Nós também percebemos que temos uma escolha em relação ao que vamos confessar sobre os nossos filhos. Sharon. Outro problema é que muitas vezes as pessoas declaram palavras de temor sobre seus filhos e estes acabam levando uma vida de temores. Eles não podem nem sair de casa sem que estejam com medo. Tenho observado isso nas pessoas. É preciso ter seriedade e cuidado, porque estamos vivendo em uma geração perversa. A Bíblia profetizou que haveria um tempo de intensa escuridão nessa época em que estamos vivendo. Podemos perceber, pelas contínuas notícias negativas de jornal, que muitas coisas ruins estão acontecendo. Contudo, por um outro lado, estamos vivendo um tempo maravilhoso de derramamento do Espírito de Deus. Você pode focalizar sua atenção no lado ruim ou no lado bom. Seja sóbrio, alerta e sensível no espírito. Não fale palavras de temor. Às vezes, quando vamos visitar meus pais, eles dizem: tomem cuidado. Então Billy Joe responde: cuidado com nada. Billy Joe. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 7, declara: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que deveríamos ser cheios de angústia se a Bíblia diz que devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Muitas pessoas são cheias de preocupações, fardos, opressão e ansiedade. Em Provérbios, capítulo 12, versos 6, está escrito: as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Isso quer dizer que aquilo que você diz pode livrá-lo de problemas ou colocá-lo em apuros. O texto de Provérbios, capítulo 14, versos 3, afirma: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Um sinônimo de preservar é guardar. Aquele que guarda as palavras, guarda a própria vida. Há alguns meses, um dos filhos da minha secretária ia aos cultos no centro MAB, com sua mulher e seus filhos. Naquela época, ele trabalhava para o Departamento do Estado na embaixada em Nairobi, no Quênia. Logo após ele e sua família voltarem para o Quênia, as embaixadas da Tanzânia e Nairobi foram bombardeadas, como o que aconteceu na cidade de Oklahoma. Muitas pessoas morreram e outras centenas foram hospitalizadas. Glenn Wells ligou para os pais, Florence e Bill Wells, em Tulsa, e disse que eles estavam em seu escritório, mas que havia sido chamado a comparecer ao andar de cima para uma reunião em uma área do prédio que ele jamais tinha estado antes. A bomba explodiu quando ele estava naquele outro andar e o seu escritório foi atingido. 3 pessoas que trabalhavam com ele foram mortas. Ele estava triste pela perda, mas agradecido por sua vida ter sido preservada.
Por anos, os pais de Glenn, Bill e Florence, oraram o Salmo 91, intercedendo por seus filhos e suas famílias, e o fazem até hoje. Aqui está uma versão personalizada do Salmo 91, e você pode orar pela vida de seus filhos, pela sua e pela dos outros. Meus filhos habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. O Senhor é o seu refúgio e sua fortaleza, e nele eles confiam. Deus livrará meus filhos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do inimigo e de suas armadilhas, tentações e ciladas, em nome de Jesus. Deus os cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas eles estarão seguros. A fidelidade do Senhor é seu escudo e broquel. Eles não temerão o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos. Porque eles fizeram do Senhor seu refúgio e do Altíssimo sua habitação. Nenhum mal sucederá a eles, nem praga alguma chegará perto deles. Ele ordenará aos seus anjos para os guardarem em todos os seus caminhos. Os anjos os sustentarão em suas mãos, o inimigo e suas obras estarão debaixo de seus pés. Porque meus filhos amam o Senhor, ele os livrará e os colocará em um alto retiro, pois eles conhecem seu nome. Eles invocarão o Senhor, e ele lhes responderá. O Senhor estará com eles na angústia, e os livrará, e os glorificará. O Senhor lhes dará abundância de dias e lhes mostrará sua salvação, que não inclui apenas vida eterna com ele, mas segurança, preservação, livramento do perigo e da preocupação, saúde e bem-estar. Suas palavras são questão de vida ou morte. Elas vão aprisioná-lo ou libertá-lo. Sharon. Em 1 Pedro, capítulo 3, versos 10, está escrito: Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Uma outra versão desse mesmo versículo diz: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Pedro está declarando: se vamos amar a vida e ter bons dias, temos de refrear nossa língua, de dizer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Algumas vezes, as pessoas proferem as escrituras, mas suas conversas são chulas. Temos de pôr um freio em nossa língua, assim como Tiago nos exorta. Billy. Estivemos perto de alguns casais que, em suas conversas, começaram a falar de divórcio em tom de brincadeira. Notamos como eles caminhavam exatamente para aquilo que falavam. Eles pensavam que estavam brincando, mas lembre-se, o diabo não está brincando. Se ele conseguir fazer com que sua língua siga a direção errada, ele o guiará ao erro, do mesmo modo que funciona o freio na boca do cavalo. Algumas pessoas dizem: são apenas palavras frívolas. Espere um pouco. Jesus disse que prestaríamos conta por cada palavra frívola que falássemos. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Isso significa que, para cada palavra que você diz, há uma colheita. A colheita das suas palavras pode funcionar contra você ou em seu favor, dependendo do que fala. Se você quiser que a palavra de Deus funcione em sua vida, comece a acreditar que tudo o que disser se tornará realidade. Fé é uma força combinada e funciona fora de seu coração, de seus lábios, por meio de suas ações e de uma mente renovada. Se você estiver constantemente fazendo brincadeiras, piadas ou falando coisas que não são verdadeiras, o diabo estará amando isso, porque quando você declarar a palavra de Deus, não funcionará.
Jesus explica isso da seguinte maneira em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Temos que chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, assim como Abraão fez. Romanos, capítulo 4, versos 17. É preciso declarar que as montanhas em nossa vida serão removidas, não importa o que elas sejam. Se você quiser ser uma pessoa alegre, comece a dizer: Senhor, sua alegria é a minha força. Obrigado, Senhor, pelo fruto da alegria em minha vida. Obrigado porque o Senhor me deu alegria, que homem algum pode tirar de mim. Obrigado, Pai, porque os redimidos do Senhor têm alegria eterna sobre suas cabeças. Muitos cristãos são controlados pelos sentimentos. Eles se sentem bem, mal, felizes ou tristes. Eles estão para cima ou estão para baixo. No entanto, quando você se torna uma pessoa da palavra, não fundamenta a sua vida em como você se sente, mas sim naquilo que a palavra de Deus diz. Quando alguém perguntar: como você está? Responda: estou abençoado. Ela pode replicar: mas olha as circunstâncias. Diga então: não importa, sou abençoado. Deus é capaz de reverter a situação em algum momento. As situações ao nosso redor não têm de nos controlar. As circunstâncias não têm de nos dirigir. Não temos de ser dirigidos ou sacudidos, porque nossa vida está construída na rocha, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Sharon. O texto de Atos, capítulo 10, versos 38, afirma: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Billy. Se alguém perguntar: e aí, como está? Você poderá responder: para cima. Eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. As bênçãos do Senhor estão perseguindo-me e vindo até mim. Deus está aperfeiçoando tudo que diz respeito a mim. Ele está fazendo tudo 10.000 vezes melhor em cada área da minha vida e de meu ministério. Em alegria, bênção, vitória, glória, sinais e maravilhas. Sou forte no Senhor e no poder de sua vontade. Efésios capítulo 2, versos 6, capítulo 6, verso 10. Salmos 138, versos 8. Deuteronômio, capítulo 1, versos 11. Capítulo 28, versos 8. Sharon. Há uma senhora bem idosa em nossa igreja que se mudou para Tulsa, depois de seu marido ter morrido. Ela foi mordida por um carrapato e o diagnóstico médico foi: se você viver, ficará em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Ela começou a ouvir e a confessar a palavra do Senhor: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmos 118, versos 17. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versos 13. Aquela mulher passou da cadeira de rodas para um andador e a partir de então começou a andar pelo seu esforço. Então ela foi para o Centro de Treinamento de Missões, Victoria World, e várias vezes nos últimos anos foi ao campo de missões. Alice Bush continuou professando sua fé e venceu os desafios físicos de seu corpo. Billy Joy. Isso ocorreu há mais de 10 anos. Ela está no fim dos seus 70 anos e ainda está ativa no trabalho de missões. Tem sido suprida pelo fruto da sua boca. Você, como Alice, mudará as circunstâncias se crer na palavra de Deus, declará-la e agir conforme as suas promessas.